Legal, pessoal. Como a gente já informou anteriormente, né, sempre que a gente cria uma nova solução, muitas vezes a gente acaba criando problemas novos. E a gente resolveu bastante coisa, né, no nosso formulário de requisição, porque agora a gente só precisa inserir os códigos aqui relacionados às peças, né, ou os clientes, e a gente vai preencher automaticamente para a gente. Então, só recordando, né? Aqui eu já corrigi aquele problema, né? Que eu falei para vocês corrigirem na atividade de vocês. Então, se eu não inserir nada de código de cliente, ele não vai aparecer aquele N/D aqui. Então, se eu colocar o código do cliente aqui, por exemplo, C003, ele preenche com todas as informações. Se não tiver informações aqui sobre as peças, ele deixa tudo em branco, não faz nada, né? E se tiver aqui um código de uma peça, A004, por exemplo, A005, A006, enfim, conforme eu vou inserindo as peças, ele vai fazendo o preenchimento automaticamente e aqui eu só insiro as quantidades que ele vai fazer para a gente. Tá? Então ele vai fazer os cálculos automaticamente e vai fazer o cálculo final automaticamente para a gente. Só que a gente ainda tem um possível problema, que é com relação ao dado que vai ser inserido aqui no código. E se eu inserir um código que não existe, A0, sei lá, A200, vai, com 100, eu tenho certeza que isso não existe. Puxa, ele já vai bagunçar tudo para a gente. Então a gente tem várias possibilidades de resolver esse problema. Uma das possibilidades de resolver esse problema seria criar uma fórmula para que ele verificasse se o código inserido aqui está dentro do intervalo dos dados de estoque, né? É que se tiver dentro do intervalo ele faz o cálculo, se não tiver dentro aqui ele vai exibir zero e aí não vai bagunçar o cálculo do valor final total, né? Mas uma outra possibilidade é utilizar um recurso que nós já aprendemos anteriormente, que é o recurso de validação de dados. Então, eu vou excluir essa célula aqui que tem informação errada, né? Todas essas células aqui, elas podem conter aí a validação de dados que a gente já discutiu anteriormente. Lembra? Então, a gente pode pegar, selecionar essas células, vir aqui em dados, né? Pode ser que na versão do Excel de vocês aqui esteja em posições diferentes, né? Mas deve ter um menu de dados e aqui uma opção de validação de dados. Então, vou clicar aqui na opção de validação de dados, né? Validação de dados. Vai aparecer essa janela. Nessa janela a gente consegue configurar quais dados, né, ou qual tipo de validação vai ser executado. Nós aprendemos a validação por lista. Então a gente vai aqui no momento, na escolha, né, na permissão, a gente escolhe lista, né, e a gente vai colocar como fonte de dados. Então a gente vai inserir aqui, ó, a gente pode clicar inclusive nessa setinha, né, vamos aqui onde tem essas informações, então no caso é dados de estoque, e a gente vai selecionar essa coluna aqui praticamente inteira, né? Eu vou selecionando, você vai vendo que aqui ele vai criando tipo uma espécie de uma fórmula, né? Ele vai do C3 ao C19, porque foi o que eu selecionei aqui. Eu vou, em vez de colocar 19, eu vou forçar ele a colocar 100, porque ele vai selecionar todas as linhas, né? Até a linha de número 100. Isso para garantir que ele vai cobrir praticamente todos os itens que eu inseri aqui no meu sistema. Então, se eu continuar inserindo itens aqui, chegar até a linha 100, ele vai conseguir incluir tudo isso aqui na minha validação. Tá? O certo talvez fosse a gente incluir todas as linhas até o máximo de linhas que o Excel pode colocar, né? Mas nesse caso aqui a gente colocando até a 100 já está suficiente. Clico novamente aqui nessa setinha para ele voltar à janela atual. Né? Então o que nós fizemos? Inserimos a validação de dados naquelas células selecionadas que a gente fez a seleção anteriormente e, escolhemos aqui a opção de lista, selecionamos a fonte de dados na lista de dados que a gente tem aqui de dados do estoque. Tá? Um detalhe, eu selecionei aqui de propósito a coluna de descrição, né? Mas o que vocês vão fazer é utilizar a coluna de código. Então a gente vai pegar essa primeira coluna. E veja que quando eu erro na primeira vez e tento selecionar de novo, ele bagunça aqui. Isso é uma coisa importante que vocês têm que tomar cuidado para não acontecer. Então, se vocês errarem a seleção e forem selecionar de novo, a dica é aperta o backspace aí no teclado, né? Exclui tudo e aí seleciona de novo, que aí ele vai ficar certinho agora. Então é na coluna B, de B3 até, por exemplo, a B100. Tá? Clica aqui, tá certo, né? Agora eu realmente selecionei a coluna que tem o código e clico em OK. Então esses campos aqui agora só aceitam códigos que existem. Então se eu digitar agora a 100 não existe. Ele vai falar, ó, correspondência não existe.
Então a gente clica em cancelar, ele não vai assinalar essa informação que não existe. E eu posso selecionar aqui dentro de uma lista, inclusive, né? Ele vai limitar aqui aos que já foram cadastrados, que é até a A35, A035, ok? Bom, então a atividade 17 de vocês é corrigir esse problema que surgiu de uma solução que a gente fez anteriormente. Então agora eu quero que as informações possíveis aqui sejam somente códigos existentes. Então insiram esse recurso de validação para que a gente só consiga inserir a validação com relação aos códigos que já existem no nosso estoque. E além disso, eu não vou fazer aqui, mas vocês já sabem fazer isso. Insiram também a validação nesse campo que é o código do cliente. Porque se eu colocar um código de cliente que não existe, C100, por exemplo, ele vai colocar aqui informação bagunçada. Então eu quero travar a minha planilha para que a gente não consiga inserir dados que não existam, né? Então a gente coloca o recurso de validação também nesse campo aqui, ok? Então essa é a atividade 17.